Você já se perguntou por que a igreja, que nasceu do coração de Cristo, se dividiu em dois caminhos tão distintos, o catolicismo e o ortodoxismo? Como pôde a única fé de um Deus se transformar em tantas formas de viver e entender a verdade? Hoje, o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história do passado. Não, é a história de um sofrimento profundo e de um questionamento que perdura até os dias de hoje. Ao olhar para essa divisão, você pode se encontrar refletindo sobre as suas próprias lutas espirituais, sobre as tensões que surgem entre o que acreditamos e como vivemos a nossa fé. Atento, porque o que você está prestes a descobrir pode tocar diretamente o seu coração, iluminando algo que você talvez não tenha percebido. Essa história não é apenas sobre o que aconteceu há séculos, mas sobre como a unidade e a separação ainda ecoam nas nossas vidas hoje. O que vamos explorar aqui é um reflexo do que muitos de nós vivemos em nossa própria caminhada. Como em meio à dor e aos desacordos, Deus continua a chamar cada um de nós para a verdadeira unidade, que só pode ser encontrada em Cristo. Este vídeo não apareceu por acaso em sua vida. Deus, em sua providência, colocou essa história diante de você para que você a ouvisse. Pois em cada divisão que enfrentamos, Ele nos chama a olhar para além da separação, a buscar a reconciliação que Ele mesmo veio trazer. Esta não é uma história que só fala de fatos, mas de como cada ferida, cada ruptura, pode ser curada através da fé. Deus fala também através de histórias como essa. Então continue aqui. Não desvie o olhar, porque ao ouvir o desenrolar dessa narrativa, você poderá encontrar respostas que têm sido sua oração secreta. O que você está prestes a descobrir pode ser a luz que tanto esperava, trazendo clareza e paz para seu coração. Não deixe passar a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem a dizer a você agora. Antes de começar, convido você a refletir e escrever nos comentários uma frase que ressoe com o tema de hoje. Algo como, que a unidade em Cristo seja sempre minha busca. Ou talvez, Senhor, ensina-me a viver na paz e na unidade do Teu Espírito. Essas palavras podem ser um ato de fé e uma resposta ao que o Senhor está falando ao seu coração neste momento. Além disso, ao pressionar o botão de like, você não está apenas apoiando esse vídeo, mas se tornando parte de um movimento maior. Um movimento de evangelização, onde suas ações, por mais simples que pareçam, ajudam a espalhar essa mensagem de fé para mais corações que precisam ouvir. Vamos juntos construir um exército de fé, silencioso, mas poderoso, levando a verdade do Evangelho para cada canto. Agora, siga comigo, e que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento enquanto exploramos as raízes desta divisão histórica e espiritual, buscando entender não apenas o que aconteceu, mas também o que Deus nos chama a viver em meio a essa realidade. O sol se punha lentamente sobre as terras de Canaã, tingindo o céu de dourado e laranja. No coração de um vilarejo simples, onde a poeira da estrada se misturava com a tranquilidade das orações silenciosas, o jovem Aram se ajoelhava diante do altar de uma modesta capela. Mas, naquela tarde, algo mais profundo acontecia dentro dele do que simples devoção. Uma dúvida intensa que se apossara de seu coração nos últimos meses parecia finalmente se manifestar em sua alma. Ele olhou para os rostos dos outros fiéis, silenciosos em suas preces, e sentiu, pela primeira vez, o peso de uma grande separação. Não só entre ele e os outros, mas entre os próprios irmãos que compartilham a mesma fé. Como poderia ser possível que a igreja, a que um dia foi estabelecida por Cristo, se visse agora dividida, não apenas entre nações, mas em corações partidos e mentes que, no fundo, buscavam a mesma verdade?
Arão já havia ouvido falar da grande separação que acontecera séculos antes, quando as duas grandes tradições, a católica e a ortodoxa, se afastaram, carregando consigo pesos de rancor, política e mal-entendidos. Mas a dúvida que agora o consumia era mais profunda. Como poderia a unidade do corpo de Cristo ser partida? Como poderia um só Deus permitir tamanha divisão entre seus filhos? E ainda mais, por que essa separação continuava a marcar o coração da igreja até os dias de hoje? No silêncio do templo, ele sentiu uma angústia. Não era só uma inquietação intelectual, mas uma dor que se refletia em cada ato de fé, em cada oração. Como se Deus tivesse dividido o próprio corpo, fazendo com que todos, em sua busca pela verdade, se vissem em constante disputa, como se as mãos que deviam se estender umas às outras agora estivessem fechadas em punhos, longe da verdadeira paz. A resposta não viria de maneira fácil como ele esperava, e a noite que se seguiu foi marcada por um sono inquieto, repleto de sonhos vívidos e cheios de significados. No amanhecer, Arão se levantou, mais pesado em alma, mas com uma sensação de que algo profundo estava prestes a ser revelado. Os dias seguintes trouxeram-lhe uma revelação dolorosa. A separação na igreja não era apenas uma questão de diferenças teológicas ou de práticas. Não, o coração da divisão estava muito mais profundo. Havia uma ferida maior que atravessava os tempos e chegava até ele. A separação entre católicos e ortodoxos não era apenas sobre rituais e crenças, mas sobre algo ainda mais fundamental: a incapacidade de aceitar e viver o mistério da verdadeira unidade em Cristo. Arão percebeu que, em muitos momentos de sua vida, ele próprio havia vivido dividido. Como muitos, ele buscava a paz exterior, mas ignorava a batalha interna que o assolava. Como todos aqueles que carregavam a cruz do sofrimento, ele havia tentado encontrar respostas em lugares errados, tentando entender o propósito de sua dor, sem perceber que cada sofrimento, cada dor, estava ali para moldá-lo, para levá-lo de volta ao centro da verdadeira unidade, Cristo. Ele começou a rezar, não mais pedindo explicações, mas pedindo força para aceitar a resposta que Deus lhe daria. Ele se entregava à oração com mais fervor, buscando encontrar ali a verdadeira paz, aquela que não vem do entendimento humano, mas da aceitação da vontade divina. Era preciso ser transformado, e essa transformação viria através do sofrimento redentor. Enquanto Arão vivia essa luta espiritual, os ecos da antiga divisão ressoavam em sua mente. Mas uma verdade começava a se formar dentro dele. A verdadeira unidade não estava na ausência de diferenças, mas na capacidade de reconhecer que, apesar dessas diferenças, Deus estava no meio de tudo. E por mais difícil que fosse aceitar, cada sofrimento, cada separação, poderia ser um meio de nos aproximarmos mais dele, se estivermos dispostos a olhar para ele com os olhos da fé e do perdão. A história de Arão é também a nossa história. Nós que vivemos em um mundo dividido por tantas questões, tantas brigas e disputas, também precisamos aprender a olhar além das separações e divisões. A Igreja, que é o corpo de Cristo, nos ensina que a unidade verdadeira não é uma utopia inatingível, mas uma missão contínua que devemos viver no dia a dia, aceitando a graça de Deus e nos dispondo a amar, mesmo nas dificuldades. Arão, por fim, compreendeu que a dor da separação é, na verdade, uma oportunidade de crescer na fé e no amor. Cada ferida, cada ato de perdão, cada passo dado em direção ao outro, mesmo em meio à dor, pode ser um ato de reconciliação que aproxima o corpo de Cristo, revelando sua glória. E assim, ele continuou sua caminhada, não mais com a angústia de querer entender todas as coisas, mas com o coração aberto para receber o que Deus queria lhe ensinar.
A verdade que ele buscava não estava em respostas prontas, mas na entrega da sua vida àquilo que Deus queria revelar em sua jornada. A história de Aram ainda não terminou. Ela continua em cada um de nós, que apesar das divisões, continuamos a buscar a verdadeira unidade em Cristo, que é o único que pode curar todas as feridas e restaurar toda a criação. E assim, a jornada continua. Você já parou para refletir sobre o que acaba de ouvir? A história de Aram não é apenas uma história do passado, nem uma simples narração de um acontecimento distante. Não, querido irmão, essa história é um reflexo da sua própria jornada. Talvez você tenha chegado até aqui buscando respostas para perguntas profundas que há muito tempo martelam seu coração. Talvez tenha se encontrado em momentos de sofrimento, dúvida ou até mesmo abandono, sem saber como a dor e as perguntas podem se reconciliar com a sua fé. Se isso ressoou em seu coração, saiba que não é por acaso. O Senhor, em sua infinita bondade e providência, trouxe você até aqui porque Ele tem algo para lhe dizer. A verdade é que Deus escreve cada uma das nossas histórias. E a sua história, a minha história, a nossa história, estão todas entrelaçadas no grande plano divino, que muitas vezes não compreendemos completamente. Mas Deus, com seu amor incondicional e graça santificante, está no controle, mesmo quando não vemos. Aram não foi o único a sofrer, a questionar ou a viver a dor da separação. Você e eu, em nossa vida cotidiana, também carregamos nossas feridas, nossas divisões interiores, nossas lutas espirituais. E assim como Aram, também somos chamados a entender que o sofrimento não é o fim da jornada, mas um meio de Deus nos levar a uma nova compreensão do seu amor e da sua vontade para nós. Há um propósito em tudo o que vivemos. Quando você escuta essa história, está ouvindo mais do que palavras, está ouvindo um chamado divino. Deus não se esqueceu de você. Ele está te chamando agora a olhar para a sua vida e reconhecer os momentos em que Ele agiu de maneira silenciosa, mas poderosa. Muitas vezes, você pode ter se sentido só, como Aram, em meio ao seu sofrimento, sem entender por que tudo parecia desmoronar ao seu redor. Mas Deus estava lá, presente, na dor, na busca, no silêncio do seu coração. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Essa é a promessa de um Pai amoroso que nos sustenta pela graça santificante. O Espírito Santo está sempre agindo em nós, transformando nossas dores em oportunidades de crescimento e santificação. Não é fácil, eu sei. O sofrimento muitas vezes nos cega, nos faz duvidar da bondade de Deus, mas o Senhor, em sua misericórdia infinita, nos chama a confiar, a caminhar com Ele, a oferecer nossas dores a Ele como um sacrifício agradável. Em cada momento de sofrimento, nós podemos, como Aram, nos render à vontade de Deus e permitir que Ele nos transforme. E não estamos sozinhos. A intercessão dos santos e da Virgem Maria nos fortalece. Eles, que já viveram as dificuldades da vida humana, entendem nossa dor e intercedem por nós diante de Deus. Maria, que foi a mulher perfeita em sua confiança e obediência, nos convida a seguir seu exemplo e entregar nossas vidas ao Senhor, com a mesma disposição com que ela disse sim ao plano divino. Ao olhar para a Virgem Maria, vemos um modelo de confiança plena, uma fé inabalável que nos inspira a seguir com coragem. Agora eu te faço um convite. Ao escrever sua reflexão nos comentários, você não está apenas fazendo uma simples interação, como muitos fazem em outros vídeos. Não, querido irmão. Você está fazendo algo muito mais profundo. Você está, de fato, se unindo a esta grande corrente de oração e fé que estamos formando aqui. Cada palavra que você escreve é uma oração, um grito do coração, uma declaração de fé. Sua frase, seja ela curta ou longa, é um eco do que Deus está fazendo em sua vida agora.
Seja feita a tua vontade. Senhor, ensina-me a confiar como Maria. Eu confio em ti, Senhor, mesmo no sofrimento. Não estou sozinho. Deus caminha comigo. Essas palavras não são apenas comentários. Elas são testemunhos de fé. Este é um espaço de encontro espiritual. Em cada comentário que você deixar, nós não apenas estamos compartilhando palavras, estamos compartilhando nossa jornada de fé, nossas lutas e vitórias e nossa confiança na providência divina. É como uma grande vigília, onde em conjunto elevamos nossas vozes ao céu, clamando por sua graça, sua intervenção, seu amor. Cada frase escrita por você, por nós, se torna parte dessa grande missão de evangelização. Seu comentário, mesmo que simples, pode tocar o coração de outra pessoa que também está lutando, que também está buscando uma resposta. Esse canal, irmão, não é apenas um lugar de entretenimento ou informação. Ele é um espaço sagrado, onde em cada vídeo, em cada história, em cada oração, Deus se faz presente. Aqui, cada gesto seu tem um propósito divino. O Senhor está usando esta plataforma para tocar vidas, e você é parte desse movimento de fé, de transformação e de evangelização. Quando você interage, você se torna um instrumento de Deus, permitindo que sua mensagem alcance outros que talvez precisem exatamente daquilo que você tem para compartilhar. Não subestime o poder do que você pode fazer, de como sua participação pode transformar vidas. A sua ação é um testemunho de fé, que ajuda a fortalecer a fé de outros. Estamos todos juntos no corpo de Cristo, trabalhando para construir um mundo mais justo, mais amoroso, mais cheio de Deus. Não pense que suas palavras ou seu gesto não são importantes. Ao contrário, eles são necessários e fundamentais para que o plano divino se realize. O que você escreve nos comentários, seja uma oração ou um simples reflexo, tem uma missão espiritual. É um ato de fé, uma forma de se comprometer com o que Deus está fazendo em sua vida. O Senhor, em sua providência, colocou você aqui por um motivo. E esse motivo é mais profundo do que você imagina. Ele está chamando você para ser parte da sua grande obra, para ser luz no mundo, para transmitir sua palavra de esperança, cura e reconciliação. O sofrimento que você tem vivido, as lutas que enfrenta não são em vão. Eles fazem parte de algo muito maior, que só Deus pode compreender completamente. E Ele, em seu amor imenso, continua a escrever a sua história em sua vida. Agora, vamos continuar nossa jornada de fé. Não pare aqui. O Senhor tem muito mais a revelar. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo. Se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Graça transformadora. A parábola do filho pródigo, que Jesus contou em Lucas 15, 11, 32, ilumina perfeitamente o ponto em que Arã se encontra. O filho,
afastado de casa e perdido em seus próprios erros, chega a um momento de desespero. Sem nada, sem esperanças, em um fundo de poço emocional e espiritual, ele decide voltar à casa de seu pai. E o pai, ao vê-lo de longe, corre para abraçá-lo, sem recriminações, sem palavras duras, apenas com amor incondicional. Essa parábola é uma verdade que ressoa em nossas vidas hoje. Quantas vezes não nos sentimos como o filho perdido, afastados da casa do pai, desiludidos e cansados de tentar? O sofrimento de Arã, seu vazio, sua luta e sua queda, é o reflexo de muitos de nós em momentos de provação. A impressão que temos, quando estamos imersos na dor, é de que Deus está distante, que Ele não ouve nossas orações. Mas a verdade, que nem sempre conseguimos ver de imediato, é que Deus nunca está longe de nós, especialmente quando nos sentimos mais distantes. Deus sabe que, às vezes, precisamos passar pelo deserto para aprender a confiar de forma mais profunda em sua providência. E, em cada momento de espera, Ele nos chama à conversão. Não é um abandono, é uma preparação. Como Arã, que finalmente se deu conta de que, apesar de sua dor e do caminho árduo, havia algo maior acontecendo em sua vida, a mesma coisa acontece conosco. Deus não permite que soframos em vão. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando em nós, nos purificando, moldando nosso coração para que possamos ser mais semelhantes a Ele. A parábola do filho pródigo também nos ensina sobre o valor do arrependimento e do perdão. O pai, ao ver o filho retornar, não lhe faz perguntas, não exige explicações, não importa o que o filho tenha feito de errado. Ele o recebe de braços abertos, com uma festa, como se tivesse encontrado algo perdido. O perdão de Deus, assim como o de um pai, é imenso, incondicional e generoso. E se estamos dispostos a voltar a Ele, Ele também nos receberá com a mesma misericórdia. Eu sei que muitos de vocês, talvez como Arã, se sintam na beira do abismo, sem forças para continuar esperando, sem saber o que fazer com a dor que carregam. Mas quero que você saiba que Deus não os deixou sozinhos. Ele está ao seu lado, esperando o momento de sua volta para, como o pai da parábola, abraçá-los e curar todas as feridas. Quando o céu parece estar em silêncio, quando a resposta de Deus parece demorar, é porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que conseguimos entender. Está preparando o terreno para uma obra poderosa em sua vida. E agora, em meio a essa reflexão profunda, eu te convido a fazer algo mais. Querido irmão ou irmã, nos comentários abaixo, escreva onde você está agora e a hora em que está vendo este vídeo. Isso pode parecer simples, mas, espiritualmente, é um ato de fé poderoso. Cada lugar e cada hora que você compartilha se tornam uma vela acesa no mapa do mundo. Cada comentário que você faz representa um coração que está dizendo: aqui também há um Filho de Deus que escuta a sua palavra. Assim como na Eucaristia, em que todos se unem como um só corpo de Cristo, ao comentar e compartilhar, você está formando uma comunidade de fé que transcende o tempo e o espaço. Estamos todos reunidos espiritualmente, como numa vigília, esperando pela graça que Deus derramará sobre nós. Este ato de comentar, de se comprometer com a reflexão que acabamos de fazer, não é apenas um gesto trivial. Não é algo que fazemos por mera conveniência. Quando você escreve seu comentário, você se torna parte de uma corrente de evangelização. Sua história, sua jornada, sua dor e seu desejo de cura, tudo isso pode tocar outras vidas. Alguém, talvez em um lugar distante, esteja precisando ouvir a palavra que você escreveu, a oração que você fez. Ao escrever sua cidade, sua hora e suas palavras, você está criando uma rede de oração, uma grande vigília que pode tocar os corações de muitos que, como você, buscam encontrar sentido e consuelo em suas próprias lutas. Você não está sozinho, nem Deus o deixou desamparado.
O Senhor está trabalhando agora, neste momento, no seu coração, assim como Ele estava agindo na vida de Arã e assim como Ele age na vida de todos nós, muitas vezes sem que possamos perceber imediatamente. Então, que ao comentar e compartilhar, você se lembre de que está participando de algo maior, de uma missão de fé que atravessa fronteiras, barreiras e limitações. Está contribuindo para que mais corações sejam tocados, para que mais pessoas encontrem a luz em meio às trevas, para que mais almas se convertam ao amor de Deus. Ao fazer isso, você é um mensageiro da esperança, um instrumento de Deus para espalhar a boa nova de que, independentemente de quão profundo seja o abismo em que nos encontremos, o Senhor sempre nos estende a sua mão para nos levantar. Assim como o filho pródigo, não importa o quão longe você tenha ido ou o quanto você tenha se afastado do caminho de Deus, Ele está sempre esperando o seu retorno, sempre pronto para recebê-lo de braços abertos como parte de sua família. Querido irmão e irmã, ao refletirmos sobre o sofrimento, a queda e a esperança, não posso deixar de perceber uma profunda conexão entre a história de Arã e nossa própria experiência cotidiana. O que aconteceu na vida de Arã, sua luta e transformação, não é apenas um relato do passado, é uma poderosa metáfora do que vivemos hoje. E quero que você saiba que mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, a ciência e a fé, longe de serem opostas, se entrelaçam para confirmar as maravilhas divinas que estão acontecendo na sua alma neste exato momento. A ciência avançou enormemente e hoje sabemos, com a certeza de quem observa os mistérios da criação, que o sofrimento humano não é algo sem sentido. Estudos sobre a neurociência, por exemplo, mostram como nossas emoções e pensamentos afetam profundamente nossa biologia. O estresse, a ansiedade e o sofrimento provocam mudanças químicas no nosso cérebro, alterando nossa percepção da vida e nossa relação com os outros. Mas o mais fascinante desses estudos é que também descobriram que, quando nos abrimos para experiências espirituais, quando encontramos propósito, gratidão ou esperança, nosso cérebro pode se curar, se restaurar e se reconfigurar. Esse processo de restauração no ser humano, embora observado cientificamente, está completamente em harmonia com o que a Bíblia nos ensina sobre a renovação espiritual. Em Romanos 12:2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A ciência moderna está descobrindo que essa renovação, que as Escrituras nos chamam a viver, tem um impacto tangível em nossa mente e corpo. A perseverança na fé, o não se render diante da desesperança, o continuar acreditando apesar de tudo, não é apenas uma batalha espiritual. Também é um ato de cura, tanto interna quanto externa. A história de Arã, na qual encontramos sofrimento, queda e renascimento, ressoa com os princípios científicos da resiliência. Psicólogos afirmam que aqueles que atravessam momentos de grande dificuldade, mas encontram um propósito maior para a sua vida, são mais capazes de superar o sofrimento. Há uma força invisível que os mantém firmes, um tipo de transformação que não é só psicológica, mas também espiritual. E essa força, essa graça divina, se manifesta de maneiras sutis e profundas, como uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes silenciosa, mas sempre presente. E aqui está o ponto crucial. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando o sofrimento parece insuportável e o silêncio de Deus parece uma parede impenetrável, Ele está agindo. Mesmo nos momentos de maior desespero, Deus está moldando sua vida de maneira que você talvez ainda não consiga enxergar. Como Arã, você pode sentir que está em um vale profundo, mas posso assegurar a você que é nesse vale que a transformação começa a acontecer. A dor não é em vão. A espera não é interminável.
Cada dia que você sobrevive, cada oração que você faz, cada ato de fé que você realiza, mesmo sem perceber, está renovando o seu ser. E como Aram, que experimentou a profundidade de sua queda e a elevação divina, você também está sendo convidado a uma jornada de ressurreição. A própria queda, como vimos na história, não é um fim, mas um meio de Deus te levar a um novo nível de fé e compreensão. Por mais que o sofrimento tenha o poder de nos quebrar, ele também tem o poder de nos reconstruir, de nos tornar mais fortes, mais humildes e mais dispostos a receber a graça divina. Agora, em um nível mais profundo, vamos refletir sobre como essa experiência não está isolada da realidade que você vive. A Bíblia não só nos fala sobre milagres antigos, mas também sobre o poder de Deus em nossas vidas diárias. Deus está, de fato, trabalhando constantemente, muitas vezes através das situações mais simples e cotidianas. Sua luta, sua resistência em manter a fé, mesmo em meio ao caos, é um testemunho de algo que muitos no mundo moderno perderam. A capacidade de acreditar, de persistir, de não se deixar corromper pela desesperança. Vivemos em uma época onde tudo é rápido, descartável e muitas vezes sem sentido. O mundo tenta nos convencer de que devemos buscar felicidade em distrações, consumo e incertezas. Mas você, que está aqui agora, ouvindo estas palavras, está escolhendo um caminho diferente. Você está escolhendo buscar a paz que o mundo não oferece, escolher o silêncio onde há barulho, a verdade onde há mentiras, a esperança onde há desespero. Isso não é pouco. Isso é mais do que qualquer conquista material que o mundo possa oferecer. E ao fazer isso, você está resistindo ao fluxo de uma sociedade que busca constantemente mais, mas nunca encontra paz. O simples fato de você estar aqui, ouvindo esta palavra e refletindo sobre ela, é um milagre em si. Sua persistência em manter sua fé, em continuar buscando a Deus, mesmo quando a dor e a dúvida parecem querer dominar, é um testemunho vivo de que ainda há algo sagrado em você. Você está fazendo algo que o mundo moderno muitas vezes despreza, mas que é infinitamente valioso. Você está alimentando a sua alma. Por isso, cada gesto simples que você faz, como dar like neste vídeo, tem um valor imenso. Não é apenas uma ação superficial. Quando você faz isso, você está ajudando a espalhar esta palavra, está se tornando parte de uma rede de fé invisível que se expande de coração em coração, de alma em alma, sem que o mundo veja. Sua interação é uma contribuição para um movimento maior, uma corrente de graça e evangelização que toca vidas de maneiras que você talvez nunca compreenda totalmente. Você não está sozinho. Existe uma comunidade aqui que, como você, busca entender mais profundamente o propósito divino em nossas vidas. Isso é um sinal claro de que Deus ainda está chamando. Você está fazendo parte de algo que transcende o simples ato de assistir um vídeo. Você está sendo um mensageiro, uma luz em meio à escuridão. Quando refletimos sobre o sofrimento e a transformação espiritual de Aram, nos vemos imersos em um processo divino que é, ao mesmo tempo, misterioso e profundamente real. Ele não é o único a passar por essas dores, e o que Deus fez em sua vida é um reflexo de algo maior, que também está acontecendo na sua. Não se engane, o que você está vivendo, por mais difícil que seja, tem um propósito divino, e Deus está agindo em sua vida de maneiras que você talvez ainda não compreenda totalmente. O Senhor, em sua infinita sabedoria, permite que atravessemos o fogo da provação para refinar nossa fé, assim como o ouro é purificado no fogo. Em 1 Pedro 1:7, encontramos uma revelação poderosa sobre isso, a fim de que a autenticidade da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora refinado pelo fogo, seja para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Assim como Aram foi purificado em meio à dor, você também está sendo refinado. E a dor, em vez de destruí-lo, está moldando-o para refletir mais plenamente a imagem de Cristo. O sofrimento não é o fim, mas um meio de Deus revelar algo mais profundo em sua vida. Quando Aram sentiu a dor da perda, a humilhação e a traição, ele também passou por algo que muitos de nós enfrentamos: a sensação de que estamos sendo consumidos pela tempestade. Mas é na tempestade que encontramos a verdade mais profunda da vida cristã. A presença de Deus nunca nos abandona. Em Mateus 14, 27, Jesus, ao andar sobre as águas e se aproximar de seus discípulos, disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Assim como os discípulos que estavam aterrorizados, você também pode sentir medo diante daquilo que não consegue controlar. Mas assim como Cristo se fez presente no meio da tempestade, Ele também está presente na sua dor. Ele nunca diz, não tenha medo, porque a tempestade não existe. Ele diz, não temais, porque Ele está com você, mais forte do que qualquer turbulência que você possa enfrentar. Quando as dificuldades da vida parecem insuportáveis, é comum perguntar onde está Deus, porque Ele permite que passamos por tanto sofrimento. Em meio a essa luta, muitos se perguntam se realmente há algum propósito em sua dor. É aqui que a palavra de Isaías 55:9 nos traz uma visão reconfortante. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando você se encontra no vale, onde o entendimento humano não chega, é um lembrete poderoso. Os planos de Deus para a sua vida são mais altos e mais profundos do que qualquer dor ou sofrimento que você esteja enfrentando. Ele vê o que você não consegue ver. Ele sabe o que você ainda não entende. Essa verdade se torna ainda mais evidente quando consideramos a parábola do semeador, registrada em Mateus 13:3-18. Jesus descreve como a palavra de Deus cai em diferentes tipos de solo. Eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque não havia profundidade de terra. Aram, como o semeador, experimentou tanto a dor quanto a frustração do solo pedregoso da sua própria vida. Mas, com o tempo, ele também se tornou uma semente que caiu em um solo fértil, pronto para florescer. O sofrimento, que parecia algo destrutivo, tornou-se a chave para uma maior profundidade de fé, para um coração mais receptivo à palavra de Deus. De maneira semelhante, sua vida também é um solo que está sendo trabalhado. Quando você passa por momentos difíceis, a palavra de Deus, que pode ter caído em um terreno pedregoso em sua vida, está sendo trabalhada, cavada, para que possa dar frutos abundantes. Os momentos de dor são como a chuva que prepara o solo para receber a semente da palavra, a qual pode crescer e frutificar de maneira mais poderosa do que nunca. O que você está passando agora não é em vão. Deus está preparando você para dar frutos que glorificarão seu nome. Agora, o que acontece com o trigo que é semeado no campo? Ele cresce e se fortalece, mas também passa pelo processo de amadurecimento. Em João 12:24, Jesus disse: em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto." Esse versículo revela um princípio essencial da vida cristã: a morte que precede a vida. Aram passou pela sua morte espiritual, onde ele foi quebrado e humilhado, mas isso foi necessário para que ele pudesse nascer para uma vida nova, para uma fé mais sólida e mais profunda. Assim como o grão que precisa ser sepultado para dar frutos, sua vida também está sendo moldada por um processo divino que leva à abundância espiritual.
E essa abundância espiritual é o que você é chamado a experimentar. Não importa o que tenha acontecido em sua vida até agora, você não está sozinho. Deus não só está com você, mas Ele também está em você, operando em seu interior, transformando seu coração. O que você está vivendo agora é um campo fértil, onde Deus está plantando sementes de fé, esperança e amor. Cada momento que você persiste, cada oração, cada ato de fé, é um passo mais perto da transformação que Ele tem para você. Isso significa que mesmo nos momentos de maior dor e incerteza, há uma promessa de abundância que se aproxima. E essa abundância não se mede pela ausência de dor, mas pela presença constante do amor de Deus, que o sustenta e o leva a um novo nível de vida em Cristo. Assim como Arão experimentou a paz e a vitória no final de sua jornada, você também encontrará esse descanso, esse sentido profundo que só Deus pode dar. Ele é a sua força, a sua esperança e a razão pela qual você continua, mesmo quando o caminho parece sombrio. Você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada no plano de Deus acontece por coincidência. O fato de você estar ouvindo estas palavras, de estar acompanhando esta mensagem até o final, é a prova de que algo maior está em ação em sua vida. Deus, em sua providência divina, preparou este momento para você e você respondeu a esse chamado. Cada palavra que você ouviu, cada reflexão que você recebeu, tem um propósito em seu coração. Não é mera coincidência que você tenha encontrado este vídeo. É Deus guiando seus passos, conduzindo você a um lugar de transformação, de edificação e de fé renovada. Parabéns por ter permanecido até aqui. Você é alguém profundamente amado por Deus. Ele olhou para o mundo inteiro e escolheu você. Entre milhares, entre milhões, Ele olhou para o seu coração e viu uma chama de fé que ainda não se apagou. Você está sendo forjado para ser um verdadeiro guerreiro espiritual, alguém capaz de enfrentar as batalhas deste mundo com a força do Espírito Santo ao seu lado. Não importa o que você tenha vivido ou o que esteja enfrentando agora. O que importa é que, hoje, Deus te levantou para continuar, para seguir em frente com Ele, sabendo que você é parte de uma missão celestial, de um exército de luz que jamais será derrotado. Este vídeo, este canal, chegou até você porque você foi escolhido para estar aqui, neste exato momento. Eu te parabenizo por ter chegado até o final. Cada palavra que você ouviu não foi em vão. Cada mensagem, cada reflexão está alimentando sua alma de maneira que você talvez nem compreenda completamente agora, mas que se revelará ao longo do tempo. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma grande nuvem de testemunhas que já caminhou antes de você e você é parte dessa história de fé que atravessa gerações. Quero convidá-lo a dar um passo ainda mais profundo nessa caminhada, a revisitar esta decisão de estar aqui, de permanecer. Pergunte-se, já está inscrito neste canal? Ao fazer isso, não é apenas um botão sendo pressionado. Ao se inscrever, você está dizendo sim a um alimento contínuo para sua alma. Há uma palavra de Deus que não vem de mim, mas que Deus semeou aqui para você, em sua vida, neste momento. Ao se inscrever, você está tomando uma decisão. Está se alistando para uma missão espiritual, para ser parte de um exército invisível, mas poderoso, na luta contra as trevas, na defesa da luz. Deus quer que você permaneça nesta caminhada. Ele quer que você cresça, que você se fortaleça, e esse pequeno gesto de se inscrever é um sinal de seu compromisso com Ele, de sua entrega à sua vontade. Quero que, ao deixar seu comentário, escreva uma frase que seja o reflexo do que você viveu neste momento. Algo que expresse sua decisão de seguir em frente, sua coragem em permanecer até o fim. Uma frase que represente sua entrega ao Senhor, seu compromisso com esta jornada de fé. Ao fazer isso, você estará selando seu compromisso com esta comunidade de fé.
estará dizendo ao mundo, ao universo e, acima de tudo, ao próprio Deus, que você está aqui, que você não se afastou, que você ainda acredita, que você ainda segue firme. Você não está apenas ouvindo, você está respondendo ao chamado de Deus com coragem e fé. Lembre-se de que não precisa estar 100% atento ao vídeo o tempo todo. Mesmo que esteja ouvindo enquanto trabalha, caminha ou descansa, o Espírito Santo está operando em seu coração. Sua alma está sendo nutrida pela palavra, porque Deus conhece o seu coração, sabe o que você precisa, e Ele sempre fala de maneira que você pode entender, mesmo quando sua mente está ocupada. Não é a atenção plena que Deus exige, mas um coração disposto a ouvir, mesmo nas distrações. Ele está trabalhando em você, em cada momento, em cada palavra que você ouve. Este canal não é apenas mais um lugar de entretenimento. Ele foi criado para ser uma luz em um mundo de trevas, um ponto de encontro com o sagrado. Aqui não há apenas histórias para contar, mas há uma missão. E você, que chegou até o fim, é parte dessa missão. Você não está sozinho. Eu estou aqui com você como um mensageiro da palavra de Deus. E juntos, com o Espírito Santo, vamos atravessar as dificuldades, vamos caminhar na luz. Este canal é um lugar sagrado, onde nos unimos em oração, em fé e em compromisso com a verdade de Deus. Você e eu, juntos, estamos na mesma batalha espiritual. A sua presença aqui é uma confirmação de que Deus está trabalhando em sua vida. Ele está te escolhendo, assim como escolheu Arão para ser um instrumento de sua glória. Agora, não pare por aqui. Não se contente com o que ouviu. Há mais palavras de vida esperando por você. Cada vídeo neste canal é uma semente esperando ser plantada em seu coração. Veja outro vídeo hoje. Não deixe de continuar sua jornada. Há outro fragmento da sua história aguardando para ser revelado a você. Um novo passo, uma nova palavra, um novo entendimento. Você só precisará ouvir com o coração para saber qual mensagem será a chave para o seu próximo nível espiritual. Eu agradeço profundamente a Deus por ter trazido você até aqui. Sua presença é uma bênção. O céu se alegra por cada alma que persevera, que busca, que não desiste. Que você saiba, você é amado, escolhido e chamado para grandes coisas. Que a paz do Senhor esteja com você e que você continue firme, com coragem, como um filho de Deus. O Espírito Santo está com você. Ele nunca te abandona. Você é um combatente de luz, um guerreiro da fé, e Deus tem grandes planos para a sua vida.